Assídia é uma palavra estranha, pouco presente em nossa linguagem atual. Deriva da palavra ácido e é tão corrosiva quanto ao elemento químico. Ela tem se tornado o mal do nosso tempo e pode ser considerada como uma das maiores epidemias dentro das igrejas atuais. A assídia, um mal sutil e devastador, atravessa as páginas da Bíblia e da história da Igreja como um alerta severo ao coração humano. Não é apenas preguiça física, mas uma apatia espiritual, um torpor da alma que rejeita o chamado de Deus à vida abundante. O termo, derivado do grego akedia, que significa falta de cuidado, foi extensamente tratado pelos pais do deserto e teólogos medievais como um pecado, que entorpece o desejo pelo santo e o eterno, trocando-o por uma indiferença corrosiva. Eu diria que vejo na assídia uma recusa à graça oferecida, uma escolha deliberada de fechar os olhos à luz que Cristo estende a todo homem e mulher. Embora a Bíblia não use a palavra assídia diretamente, seus sintomas e consequências ecoam por toda a narrativa divina. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, o Senhor repreende a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Quem dera você estava frio ou quente. Assim, porque você é mortinal, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui está o coração da assídia, uma mornidão espiritual, a recusa em se posicionar com fervor diante de Deus. Não é a ausência de ação, mas a ausência de amor, apaixonado pelo Criador e por sua criação. Essa indiferença é um veneno que paralisa a alma, tornando-a incapaz de responder ao convite de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O ser humano, criado à imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27, foi feito para o movimento, para a busca, para a comunhão com o Eterno. A assídia, porém, é a estagnação dessa vocação. O detalhe da assídia que chama a atenção é que ela entra em nossa vida espiritual e nos faz odiar o que temos e desejar o que não temos, em um ciclo sem fim. Veja o exemplo de Davi em 2 Samuel, capítulo 11. Antes de cair em adultério com Batseba, Davi estava ocioso, permanecendo em Jerusalém enquanto seus homens guerreavam. A assídia abriu a porta para o pecado. A falta de propósito o deixou vulnerável. Quantos de nós, como Davi, nos deixa avançar na batalha espiritual, permitindo que a apatia nos atraia para longe da vontade de Deus? Historicamente, os monges do deserto, como Evagrio do Ponto no século IV, identificaram a assídia como o demônio do meio-dia, uma tentação que assalta na monotonia do dia, quando o fervor inicial desvanece. Eles a viam como um abandono do chamado à oração e ao trabalho, uma traição à própria humanidade redimida por Cristo. Pois fomos comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E a resposta a esse sacrifício não pode ser uma indiferença. A assídia é, em essência, uma ingratidão prática diante da cruz. Romanos capítulo 12, versículo 11, nos exorta com autoridade divina. Não sejam preguiçosos no zelo, sejam fervorosos no espírito servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo sabia que a assídia é o oposto do discipulado vivo. Ela roubou o fogo do Espírito, apagou a chama que deveria nos consumir para a glória de Deus. Vejam o jovem rico em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Ele disse a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, mas ao ouvir o chamado para vender tudo e seguir, retirou-se triste. Sua assídia não era falta de conhecimento, mas falta de entrega.
Ele prefere o conforto da posse à aventura da fé. Em seu livro Suma Teológica, Tomás de Aquino afirma que a assídia é pecado, partindo da definição de João Damasceno, que disse: significa que a assídia é uma tristeza que deprime o ânimo do homem de modo que nada o agrada, causando-lhe tédio e enorme dificuldade em começar qualquer ação boa. Porém, mais do que isso, a assídia é melhor traduzida como indolência espiritual. E os sintomas mais comuns são tédio para orar, deixar de perseverar, dúvidas sobre a descoberta da própria vocação, falta de coragem, deserto espiritual, inveja, proativismo exagerado, perda do sentido da vida, depressão e tendências suicidas. Não obstante isso, Deus oferece a todos o poder de escolher a vida. Mas a assídia é uma escolha de não escolher, de permanecer na paralisia. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, o Senhor declara: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Então convertam-se e vivam. A assídia rejeita essa conversão, abraçando a morte espiritual por pura negligência. Então, como vencê-la? Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos chama a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A liberdade da assídia começa quando nossos olhos são refocados em Cristo.